Boa tarde para você que está chegando aqui no JC Esportes. Eu sou Adriano Garcia. Hoje nós vamos conduzir uma entrevista muito legal com o jornalista Vitão Guedes, ele que tem a coluna no Agora São Paulo, Caneladas do Vitão, tem também participações nos programas do Grupo Bandeirantes, A com o Neto, Baita Amigos e os Donos da Bola, né? Tem também o seu trabalho no podcast Irmão e vários outros trabalhos aí que vai falar em relação à sua carreira, né? Vamos falar também do Movimento Esporte pela Democracia, vamos falar de Corinthians, né? Vamos falar bastante de Corinthians aqui, vamos começar o programa falando de uma coisa não muito agradável, que é o terraplanismo no futebol, né? As pessoas estão morrendo e aí os caras não estão dando a mínima para isso, né? Antes disso, sempre deixar aqueles recadinhos básicos, né, para você se inscrever no nosso JC Esportes. Quero lembrar para você que esta entrevista será reprisada na próxima quinta-feira, às 3 da tarde. Próxima quinta-feira, às 3 da tarde, ela será reprisada na TV Jovens Cronistas, né? Que é o nosso canal de política, o nosso canal monetizado aqui. Nós vamos falar bastante sobre o social, então cabe essa reprise na TV Jovens Cronistas. Então você pode se inscrever na TV Jovens Cronistas e se você está assistindo a reprise, lá você pode deixar sua contribuição a partir de 99 centavos. Que horas que é a reprise? A reprise na TV Jovens Cronistas a gente vai exibir na quinta-feira, às 3 da tarde. Ah, não, porque dependendo da hora que for, você vai falar bobagem, mas não é de madrugada, então eu vou me conter. Queria ver se você podia falar bobagem na reprise. No mesmo horário da tarde, não posso falar bobagem. Eu vou ser um bom menino. Não, a gente pode marcar uma live só para falar bobagem. A gente está projetando aqui, o Vitão, fazer um programa às 10 da noite, um botecão, só para falar bobagem. Quando nós botarmos esse projeto no ar, você está convidado, aliás, está sempre convidado, mas quando nós botar esse projeto no ar, você pode vir aqui falar conosco de uma forma mais solta, mas aqui você tem liberdade para falar tudo, não tem problema não, pode ficar tranquilo, vai ser uma entrevista muito interessante, bem aberta com você. Então essas dicas, né? Se inscreva na TV Jovens Cronistas e no JC Esportes, que está transmitindo ao vivo essa entrevista, tá certo? Quero só um último recado antes de começar a passar a palavra para o Henrique, boa tarde para você, Henrique, para que o Henrique comece a questionar aqui o Vitão Guedes. Quero dizer para vocês que aqui no JC Esportes, na quarta-feira, amanhã, né, nós teremos a transmissão de Napoli e Juventus, decisão da Copa Itália. Eu estarei na narração, comentários do Matheus Mazon e do Fábio Despontin. A transmissão começa o pré-jogo às 3 da tarde, bola rolando às 4 da tarde. É evidente que nós não temos os direitos de transmissão, será narração ao vivo. Eu estarei na narração de Napoli e Juventus, decisão da Copa da Itália aqui no JC Esportes, terceira das nossas transmissões. E, aliás, agradecer o carinho, grande audiência que vocês têm nos dado nas nossas transmissões aqui do futebol italiano. Vem futebol inglês por aí, vem muito mais aqui no JC Esportes. A galera já está chegando, Andréa Mantovani está dizendo oba, Vitor Guedes aqui, muito obrigado. E o Cleiton, nosso querido Cleiton. Está sempre me prestigiando onde eu passo, sempre lendo as minhas matérias. Um grande corintiana, Andréa Mantovani, maloqueira sofredora. Um beijo para André. Grande André, beijo para ela e prestigiando, sabe o que é bom, né? Tá prestigiando o Vitão. E abraço para o Cleiton. Cleiton vem aí no papo de torcedor do Flamengo, né? Conseguimos, finalmente o Cleiton será nosso colaborador aqui, em breve estreia e vai estrear para falar de uma diretoria que a gente, né? Vamos falar um pouquinho disso, eu acredito que já na primeira pergunta, né? Abraço para o Cleiton. Ô Henrique, boa tarde para você, fica à vontade para fazer a pergunta 1 para o nosso querido Vitão. Boa tarde, Adriano, boa tarde ao Vitão, novamente agora no ar. É um prazer recebê-lo aqui conosco no JC Esportes, Vitão. Para começar já a cumprir a pauta, Vitão, a gente tem acompanhado aí
né, sobretudo nessa madrugada, quando a Federação de Futebol do Rio de Janeiro decretou a volta nesta quinta, né, com o Flamengo e Bangu, e o prefeito Crivella autorizou esse retorno, mesmo com um pico claro de mortes por coronavírus no estado do Rio de Janeiro, sendo esse o estado com maior percentual de mortes pelo vírus no país. Em São Paulo também se ensaia fazer o mesmo em breve, e assim que houver esse aval governamental por aqui, deve-se acontecer o mesmo. Então, eu queria que você nos falasse como você enxerga esse movimento de volta ao futebol em meio ao auge da pandemia aqui no Brasil. Bom, primeiro é um prazer participar, né? Valeu, Adriano, Henrique, pessoal que me acompanha aí. Enfim, não nos conhecemos pessoalmente, só pela internet. Primeiro que eu vi com estupefação o que aconteceu no Rio agora, né? Coisa bizarra, absurda. Antes de entrar no ar, eu acabei de falar com o Paulo Autori, perguntando para ele a opinião dele a respeito, né? É sabido, eu não estou no dia a dia do Rio de Janeiro, então eu falo com a isenção absoluta de quem não é Vasco, de quem não é Flamengo, de quem não é Botafogo, de quem não é Fluminense, nem quem odeia nenhum dos quatro. Essa é uma aberração absolutamente total, não tem o menor cabimento, né? E eu vejo com tristeza, eu que sou corintiano declarado, eu faço questão de deixar claro meu time, sempre deixei claro meu time, o Flamengo, que é um time tão popular, um time nacional, um time nacional de todas as camadas, mas um povo bastante humilde, segue, é um parecido com o Corinthians um pouco, né? Tem uma postura tão elitista, tão baixa, tão pequena, tão, enfim, não pensar só nele, né? Eu faço os testes e dane-se o Madureira, o Lari, o Cabo Friense, o Américo, nem existe mais, Goitacás, os times que eu jogava na Loteca nos anos 80. Enfim, não tem o menor cabimento voltar ao futebol agora, sob nenhum aspecto, né? Sobre o aspecto do jogador, né? Que eu falei com o Paulo Autor agora, o Botafogo não estava treinando, né? Vai jogar como? Não é a nós aqui que acabou aqui o programa, se me liga, vamos bater uma bola, a gente aluga o Playboy, vai jogar bola. Os caras vivem disso, é profissional, precisa ter um preparo mínimo de 2, 3 semanas de pré-temporada, 90 dias ninguém faz nada. A questão médica e clínica, né? O Rio de Janeiro, acompanhando com muita tristeza o que está acontecendo no Rio de Janeiro, e na minha São Paulo também, na minha Zona Leste, na minha cidade. Jogadores vão de carro, vai ter teste e tal. E as pessoas que têm que trabalhar no CT, no jogo? O transporte público aí do Rio, como aqui de São Paulo, é um lixo total. Acabou de cair aqui sexta-feira o secretário público de transporte de São Paulo, porque o prefeito queria que não tivesse ônibus lotado. Só que eu moro em São Paulo há 43 anos, da minha idade, e eu sempre peguei metrô e ônibus lotado. Isso é um problema que aumenta, porque aumenta a população, não aumenta a frota, e não vai ter ônibus vazio nunca. As pessoas estão aglomeradas no transporte público para ir, né? E fora que, antes de ser jornalista, eu sou torcedor de futebol. E eu sempre vejo futebol com a ótica do torcedor. Ontem eu estava no Baita Amigos, no programa que eu faço toda segunda e sexta com o Neto, que você comentou. Lá tem o Neto, tem o Veloso, tem outras pessoas, enfim. Eles veem o futebol com a ótica de ex-jogador. E eu acho que o futebol tem em todos os lados, né? E eu sempre gosto de enxergar a ótica do torcedor. Eu acho completamente ridículo, inadmissível ter futebol sem torcida. A função do futebol é ter torcida, né? Eu já sou contrário, sempre fui essa coisa de punir um time com jogar com portão fechado. Quer punir? Cobre dinheiro, tire ponto, faça qualquer coisa. Agora, futebol sem torcida é sexo sem mulher. Não existe, né? Enfim, não existe. Eu sou totalmente contrário à volta do futebol agora, porque o futebol, ele tudo dá exemplo, né? Então é o seguinte, eu sempre enxerguei o futebol como parte da minha vida e parte da vida da sociedade. Então, assim, se tem violência na Zona Leste, tem violência na Zona Norte, na Zona Sul, vai ter violência no jogo do Corinthians em Itaquera e vai ter violência no Allianz Parque no jogo do Palmeiras. É assim que funciona. Então, assim, se as pessoas têm que ficar em casa, respeitar o isolamento e fazer só o que é essencial, o futebol não pode voltar, né? É simples assim. O futebol faz parte da sociedade, tem que voltar como plano da sociedade. Está engajado em todo um processo. Então, assim, se for para voltar ao futebol agora, tem que voltar tudo. Agora, é difícil eu manter esse argumento quando se abre shoppings, né? Que é uma aberração total, né? Em São Paulo, até no Rio que tem praia, né? Dizem que o shopping é a Praia do Paulista, aquelas filas para as pessoas irem no shopping é uma coisa absolutamente desprezível, né? Enfim, não é o momento disso, né?
eu vejo com tristeza sobre todos os aspectos, aspecto humano, de saúde, do esporte, e eu que nasci no futebol paulista e carioca mais ou menos no mesmo nível, aquela rivalidade que eu sempre achei meio fake de Rio-São Paulo, é uma coisa muito mais de brincar de boca do que rivalidade mesmo, né? No mesmo nível, né? O futebol carioca o Flamengo é um caso à parte na questão financeira, mas dá mais um passo rumo ao precipício, né? É absolutamente estapafúrdio, mais uma decisão da FERJ, absolutamente sem sentido nenhum, e além de tudo, mal feito, né? Eu não sei se vocês podem me corrigir, o que chegou para a gente aqui em São Paulo no noticiário, né, que eu não estou acompanhando diretamente, só pela imprensa, é que começa depois de amanhã, ninguém sabe em que horas. Como que volta o negócio daqui um dia e ninguém sabe, quando, a gente que é jornalista aprendeu na faculdade, né, responder quando, onde e por quê. Não sabe por que, não tem motivo. Quando, não sei, e horário, eu vejo com tristeza. E tem o detalhe, né, Vitão? Não sabe o horário. Botafogo e Fluminense, parabéns pela postura, né? Não querem entrar em campo de maneira nenhuma. Você falou com o Paulo Autuori. Paulo Autuori, ele está na função de treinador agora, né? Ele voltou para a função de treinador, não? Isso. Ou ele está só na... É porque ele tinha entrado lá no Botafogo. Né? Ele tinha entrado como diretor, né? E passou a ser treinador mais recentemente, né? O Fluminense com o Mário Bittencourt também, parabéns pela postura, apesar de que vai pagar 400 mil por Fred, a gente não sabe como, né? Mas pelo menos nesse caso a postura dele está sendo interessante, né? Mas realmente é um desrespeito. E a gente tem dito aqui, Vitor, na TV, no nosso JC Esportes, principalmente, né? Que é muito complicado, porque você não tem só 11 em campo, 3 árbitros, um narrador, um comentarista, 6 reservas de cada lado e 2 técnicos, né? Você tem a pessoa que faz a comida, você tem a pessoa que faz a limpeza, você tem o porteiro, Sim. Você tem o roupeiro, você tem o massagista. Essas pessoas, elas não vão ter a condição que o jogador profissional do Flamengo, e não do Madureira, como você bem colocou, tem, de caso tenham um problema, se tratarem, inclusive até fora do estado do Rio de Janeiro, porque até o setor particular no Rio de Janeiro está complicado, né? Então, eu faço parte de um grupo, né, aquele grupo lá, Esporte pela Democracia, que você até comentou, que na verdade eu faço parte como membro absolutamente secundário, eu assinei um documento porque eu acredito sempre que uma pessoa que assume as posições de tudo, né? Dizem que futebol não se discute, política não se discute, religião não se discute, então por isso mesmo eu falo que sou corintiano, espírita e sou de esquerda. Então não quero ter truco. Deixe bem claro, quem quiser seguir, siga sabendo que eu sou assim. E nesse grupo, que na verdade Ana Moser, Isabel, Raí, Guga, Fabi do vôlei, muita gente importante, tem a Dara do handball, enfim, gente de todos os esportes, né? A gente está como jornalista ali, um elenco, digamos, secundário, apoiando as causas, e nesse grupo está o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, está o Igor Julião, jogador que sempre se posiciona no Fluminense, e está o Paulo Autuori, né? E nas conversas internas, o assunto é muito maior ali, né? Conversa sobre racismo, sobre fascismo, sobre... Não é o assunto aqui, né? Mas fora Bozo, essa culpa eu não carrego, deixa aqui bem claro. O Mário Bittencourt, sempre que fala a respeito, no grupo, é uma pessoa que também só conheço por ali, eu não cubro o dia a dia do futebol carioca, né? Eu trabalho na imprensa paulista, no jornal de circulação em São Paulo, quer dizer, a cobertura é muito mais focada aos clubes de São Paulo, mas a posição do Mário Bittencourt é sempre bastante clara internamente, o que é publicamente, do total absurdo que é a volta do Fluminense em relação a isso, né? E o Paulo Autuori, eu pedi para ele uma declaração para mim até fazer a coluna de amanhã no Jornal Agora São Paulo, também, né? E ele entrou na questão que eu falei aqui, além da questão humana, tem a questão, vai ter futebol, não tivesse pandemia nenhuma. Os caras não estão fazendo nada há 90 dias, vai jogar como depois de amanhã, velho? É profissional, não é a gente, assim, que domingo vamos bater uma bola, entendeu? Os caras vivem disso, e se jogar mal, vamos dar pau. Eu sou jornalista, não vou dar pau porque eu não vou cobrir o Campeonato Carioca, mas senão daria. Enfim, qual é o sentido de lesão, né? Lesão, risco de imagem institucional. Assim, eu não vejo. A única vantagem que tem é que a TV paga quando volta o campeonato, né? Porque o torcedor não está nem aí, a imprensa é contrária, quem tem mais que um neurônio é contrário.
esse governador de vocês aí, o Auschwitzel, que quando teve o jogo lá disse que podia, que jogador se pegasse não tinha problema, o problema é que não ia ter público. Quer dizer, é um desrespeito que vem de todos os setores, né? E eu falo assim, sem brincadeira, eu brinco muito com a rivalidade Rio-São Paulo, muito mais na rivalidade, o jeito de falar, né? Eu fiquei 2 anos e meio indo toda quarta-feira para o Rio de Janeiro fazendo Seleção Sport TV, e tenho amigos no Rio, enfim, e sou torcedor declarado da Estação Primeira de Mangueira, que muito me orgulhou ano passado cantando Marielle, as Marias, esse ano também falando de Cristo. Eu sou torcedor, a única camisa verde que eu tenho é uma verde rosa, que é a da minha Estação Primeira de Mangueira. Aliás, o Cartola, né, que é grande tricolor, que diz, é uma das 2 versões que a cor da Mangueira foi inspirada por Cartola na cor do Fluminense. Se é verdade, a história é tão boa que ficou, não sei se é verdade ou não. Mas, enfim, eu brinco muito com essa coisa do carioca ser, de brincar, o jeito de falar. Vocês chamam vinagrete de molho campanha, bolacha de biscoito, põe onde não tem, põe um Vasco, 12. Mas, no fundo, a gente quer a mesma coisa, né, cara? A gente vê aqui com muita tristeza um estado com 5 ex-governadores presos, a saúde pública do jeito que está, animais chutando cruz, gente morta na praia. Quer dizer, isso não tem a ver com ser carioca, paulista, baiano, ateu, católico. É um ser humano que morreu e tem um Exu lá chutando a placa do cara, que completo o desrespeito tá pegando uma coisa absurda, né? E embora seja de São Paulo, eu tenho escrito muito no Rio de Janeiro, e sempre com tristeza, né? Que foi essa história do João Pedro que me motivou a fazer uma crônica, que é uma coisa que acontece toda semana aí, e algumas viram notícia, outras não viram, né? Como aqui em São Paulo agora descobriram, hein? Descobriram que a polícia desce a porrada no Jaçanã, na Vila Clarice. Descobriram ontem, assim, eu fiquei tão surpreso com essas cenas que viralizaram de polícia, e chega em Alphaville e o cara faz, por favor, lá pro... Isso acontece aqui há 700 anos também. Então, assim, já que parou tudo por causa da pandemia, vamos parar tudo e pensar tudo. Então, o futebol é para quê? Não é para o público? Não é para o povo? Qual a imagem que eu, paulistano, tenho do Rio de Janeiro? É o Canal 100, o povão na geral, tanto faz se era Vasco, Botafogo, até América e Bangu, antigamente. Aquele povo na torcida, tinha elite, era estádio lotado para o povo, né? Futebol mudou, é um negócio, óbvio que é um negócio, mas é um negócio porque tem gente que torce, né? Se você matar quem torce, o Flamengo ganha milhões, o Corinthians ganha milhões, porque lá no inferno tem um cara que grita vai Corinthians, tem um cara que fala Flamengo. Se essas pessoas não importam mais para o Flamengo, para o Botafogo, para o Vasco, para o Fluminense, para o Corinthians, para o América, para o São Paulo, para o Palmeiras, melhor acabar com o futebol. Então, assim, o futebol é um negócio porque é um amor, é uma paixão. Estão matando a paixão do negócio, voltando o negócio da pandemia, assim, pessoas estão morrendo, né? Pessoas estão morrendo. Não é para voltar ao futebol agora. E uma hora tem que voltar? Tem que voltar. Mas não é assim, depois de amanhã, sem hora, quando e por quê, porque a TV vai pagar. O que passou para a gente é isso, ó, vamos voltar, porque enquanto não voltar, não cai o dinheiro na conta. É a impressão que passa. Se morrer gente, faz, como disse o outro lá, o super simpático, que passa laque no cabelo lá, o Justus, né? Se morrer 80, 70, 200, lá, pobre, né? Vai morrer mesmo, né? E daí, como diria seu presidente? Eu não penso assim. Então eu sou radicalmente contrário à volta do futebol, sem nenhuma inveja, sem nenhum bairrismo, né? Que às vezes eu falo isso, aí o flamenguista fala, é contra... Primeiro que eu acho que a rivalidade Corinthians e Flamengo é fake, totalmente fake. O rival do Corinthians é o Palmeiras, o rival do Flamengo é o Vasco, o rival do Grêmio é o Inter. É óbvio, o Flamengo está numa fase boa, ganhando tudo, você quer ganhar do Flamengo. Se for o Atlético amanhã, é do Atlético, do Bahia. Mas são rivais sazonais, de boas fases, de confrontos ali. Daqui 2 anos, como foi o Vasco no ano 2000, como foi o Fluminense no caso ao 20, campeão 84. Enfim, não é um rival, devia ser um aliado, né? Pegar times populares que se para a metade do país, não tem nem grade de televisão, né? E entender que o Rio de Janeiro, para quem não mora aí e não é Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, os 4 é uma coisa só. Você quer ver o jogo para ver a disputa dos 4 e os pequenos, né? O tal eu sou de uma época do Campeonato Carioca ser o mais charmoso. Tinha aquela coisa do mais charmoso e tinha uma coisa que eu realmente concordo, que tinha a melhor fórmula. Joga lá toda hora, tinha um clássico, tinha uma semifinal, tudo, estádio lotado. Até isso mataram, né?
a fórmula é bizarra, eu sou de humana, sou loiro, não consigo entender, eu leio, não consigo entender a regra que fazem, o campeonato é péssimo, não tem apelo nenhum de público, enfim, as pessoas não querem jogar, não querem assistir, e tem que jogar no meio da pandemia para ganhar dinheiro. Eu vejo com tristeza. Não, e é muito triste isso, Vitor. E sabe o que foi sintomático no anúncio? Na calada da madrugada, eles estão pegando o exemplo péssimo da política, aliás, né? Porque a política, os direitos dos trabalhadores, né? Eles foram retirados em meio a madrugadas aí sombrias. Os direitos dos trabalhadores foram retirados, né? As sessões invadiram a madrugada e quando a gente acordava, a gente ia vendo os nossos direitos sendo suprimidos, né? E o anúncio lá, eu estava online na hora, lá pela 1h da madrugada, o anúncio da Ferge do retorno do Campeonato Carioca, né? Sem horário, que é uma coisa bizarra. Como que fala? É Ferge? Eu não sei falar. Como que fala? O correto, o Twitter deles é @Ferge, né? Mas eu tô brincando com o jeito de falar. Ferge? É a Ferge lá do Rio de Janeiro. E aí, o anúncio deles, 1h é sintomático, porque vem o nome da Ferge ali, né? E um sem número de patrocinadores embaixo da foto. É um negócio bastante bizarro, assim, como se sendo claro aquilo que é para os patrocinadores, para que o dinheiro entre na Ferge. Ferge, que assim como a Federação Paulista de Futebol, com todo respeito ao Mauro Silva, mas assim, e também ele é só um funcionário lá, ele não manda também muita coisa. Assim como a Federação Paulista, assim como a CBF, não estão dando assistência aos clubes menores que deveriam dar, né? Os clubes menores que se virem. A gente entrevistou aqui o jogador do São Bernardo, o Bruno da Cruz, ele falou para a gente, olha, a gente está com dinheiro aqui porque o dono do time é o dono dos relógios Magnum, é ele que está bancando tudo aqui. A gente não recebeu assistência nenhuma da Federação Paulista e que a gente saiba, nenhum outro time recebeu assistência das federações, e então é uma situação muito triste, né? Ô, Vitão, antes de continuar aqui, só mandar um abraço aqui para o Cauã Castrecchini, né? Tá dizendo que assiste a gente todo dia, é fã de futebol. Gostaria de conhecer o CT do Corinthians, né? Você tem um canal também. Que legal. CT Joaquim Grava. CT Joaquim Grava, que eu tive lá fazendo uma matéria para a faculdade, muito legal. E, bom, é um sonho legal aí, esse sonho de conhecer o CT. Você tem um canal também, qualquer dia aparece aqui, vamos trocar uma ideia aqui conosco. Será um prazer te receber, o Cauã, você que está começando no jornalismo, né? E a sua mãe mandou uma mensagem para a gente outro dia, que a gente até ficou muito feliz, falando que a gente pode ajudar em algo. Você entre em contato conosco aí, que a gente ajuda você a iniciar. A gente tem o nome de projeto de Jovens Cronistas, justamente para revelar jornalistas jovens. Então, entre em contato conosco. Deixa eu colocar o nosso e-mail na tela aqui rapidinho. Qualquer pessoa que quer iniciar, aqui a gente é um projeto colaborativo, né? Então, a gente não, claro que não remunera, a gente não ganha nada, mas a gente ajuda com técnicas, com apoio, com espaço, com divulgação, jornalistas que estão começando, né? Então, tv@jcronistas.com, você quer cobrir qualquer esporte, você quer cobrir ligas europeias, você quer participar do nosso quadro Papo de Torcedor, que aqui o comentarista pode ser torcedor, né? Por que comentarista não pode ser torcedor? Isso é uma hipocrisia que, daqui a pouco a gente vai falar disso até com o Vitão, isso é uma hipocrisia que, felizmente, está caindo agora, né? E os primeiros caras que colaboraram para que ela caísse foram Juca Kfouri, né? O próprio Roberto Mauro Betti, palmeirense. Mauro Betti no Palmeiras, né? Enfim. O pessoal do esporte interativo que também deu uma grande contribuição para isso na época, né? Todo mundo sabia o time de cada um lá no esporte interativo. Felizmente isso está caindo, porque era uma coisa clandestina, né? Você tinha que... Você não podia falar. Eu sempre tive a opção de falar meu time, e é uma opção que se toma uma vez só na vida, né? Depois que você tomou, não tem volta. E não me arrependo, não, mas a gente paga, né? A banca dá, a banca cobra. Eu não consigo ser diferente, né? É muito individual.
Eu sou uma pessoa que me posiciona em todos os aspectos, né? E pro bem ou pro mal. A pessoa pode gostar ou não gostar, mas pelo menos goste ou não goste pelo motivo certo. Eu sou assim, penso assim, torço assim, e eu acho uma imbecilidade, uma pequenez Oi? Te fechou porta essa coisa de se assumir Corinthians em algum momento? Ou você acha que pode te fechar alguma porta lá na frente? Sim. Isso? Ela abre e ela fecha. É que é uma decisão que eu tomei não pensando nisso. Como eu enxergo a vida, né? Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente o que a gente gosta, e a gente não pode ser falso, né? Então, se a pessoa... O jornalismo tem uma coisa de bom. Já estamos no momento de falar de racismo, de democracia. O jornalismo é uma profissão que tem negro, que tem gay, que tem loiro, que tem mulher, tem trans, tem cara de esquerda, de direita. O jornalista não pode ser preconceituoso e burro, né? E falso. Então, assim, o que a gente vive? O que é a nossa matéria-prima? A gente vive de informação e de falar a verdade. A gente pode errar, a gente não pode mentir. A gente pode até dar uma informação errada porque a gente se equivocou na apuração, porque errou, né? Agora, você não pode mentir, você vive de credibilidade. E uma pessoa que vive de credibilidade, de passar informação, de dar a cara a tapa, se ela começa a mentir no time que torce, porque eu acredito no que ela vai dizer. Eu sempre pensei assim. E eu, como corintiano que sou, de moleque, antes de pensar em ser jornalista, eu nunca escolhi o jornalista que eu ia acompanhar, ler, ouvir, pelo time que ele torcia, né? Em São Paulo, eu via o jogo no Zé Silvério, que é cruzeirense, enfim, o Mauro Betti eu sempre gostei, palmeirense, eu gostava do Juca, que é corintiano, enfim. Os jogos são televisionados, né? Eu cobri, como na minha carreira, desde 95, com 18 anos, quando entrei na faculdade, eu trabalho com jornalismo, desde 98, com jornalismo esportivo. Esportivo é uma piada, né? Com isso, futebol, né? Sempre cobri futebol. E assim, eu escrevi o rebaixamento do Corinthians para a Série B, né? E eu estava no Japão, quando o Corinthians foi bicampeão do mundo. Aliás, estava também no Pacaembu, no eterno 4 de julho, na verdadeira independência do povo sofrido, chupa-boca. Enfim, foi campeão mundial da América invicto e fui rebaixado. Nenhum dos jogos eu não fiz gol e nem rebaixei o time, eu só cobri, né? Você não muda os fatos, você conta histórias, né? E o fato de eu ser corintiano fez eu ser repórter, fez eu ser jornalista, fez eu amar o futebol, né? Então, assim, faz parte da minha formação como homem, como ser, como torcedor, como gente e como jornalista. Eu não posso tirar essa informação da minha vida. É como eu vejo, né? Se eu não fosse corintiano, eu não seria jornalista esportivo. Eu não gostaria nem de futebol. Eu gosto do Corinthians muito mais do que gostaria de futebol. Eu lembro de criança de torcer Corinthians no radinho, da camisa do Cunha do Soli. Depois que eu fui gostar de futebol, ver Copa do Mundo, eu gostava do Corinthians. E o amor por um time faz você gostar tanto de futebol a ponto de levar isso como profissão. Não é uma coisa que não tem o que fazer, eu vou assistir um jogo. E assim, não conheço ninguém que goste de futebol que não tem um time. Aliás, eu conheço muita gente que não gosta de futebol e se perguntar para o time que torce, fala. Minha mãe, por exemplo, minha mãe é São Paulina, nunca ligou para futebol. Agora, depois de velha, tá ligando mais para encher meu saco, né, mãe? Mas assim, ela nunca... Mas para que você torce? São Paulo. Ela tinha um time, mesmo sem gostar. Brasileiro faz parte quase que da identidade dele, ter um time de coração, mesmo que não seja tão fanático. Eu que adoro futebol e gosto, e escolhi isso para minha vida profissional, eu tenho um time. Agora, o fato de ser corintiano não faz um pênalti ser ou não ser, não faz eu elogiar uma diretoria que está devendo funcionário e manda cara embora e fala em contratar o jogo por 700 mil, é pau. É pau em Chico, é pau em Francisco, e na hora de torcer, eu torço pro Corinthians. Na minha cabeça isso é bastante simples. Não é na cabeça de alguns leitores, ouvintes, mas aí, truco, dane-se. Eu fiz uma opção de vida em tudo, e vale para a minha profissão. Eu não adequo o discurso para agradar o público. Eu ofereço ao público o que eu penso. A pessoa pode concordar ou não concordar. Agora, não espere de mim que eu vá numa televisão de direita e elogie o Bozo, aí vá numa TV de esquerda e elogie o Lula. Eu elogio quem eu acho que eu tenho que elogiar no ambiente que eu estiver. E onde eu estiver, eu torço pro Corinthians, onde eu estiver, eu sou de esquerda, onde eu estiver, tenho a minha visão de mundo. E agora, a minha visão de mundo não faz pênalti, não tira pênalti, a minha visão de mundo não faz ser certo dever salário para jogador,
a minha visão de mundo não faz eu desrespeitar minha profissão a ponto de esconder uma notícia negativa do meu time ou positiva do rival. Antes de amar o Corinthians, eu me amo, eu respeito o meu nome, o que eu tenho a zelar, meu caráter, né? Então, para mim, isso nunca foi problema. E assim, nós vivemos num mundo de estupidez hoje que as pessoas estão vendo, que é um mundo que nós, jornalistas esportivos, conhecemos há muito tempo, né? Que virou o mundo virou o que é o nosso mundo faz tempo, né? As pessoas se xingarem por causa de futebol, te mandar para aquele lugar por causa de ti. É o mundo que virou o mundo geral, é o mundo que a gente vive faz tempo, certinho de letra. Isso não me incomoda, não. Aliás, eu não mudo o meu discurso para agradar público nenhum. E também não assisto televisão, não leio jornal para ver minha opinião. Né? Minha opinião eu sei de cabeça. Eu vejo pessoas que eu respeito, inclusive algumas que pensam diferente de mim. E algumas que pensam igual a mim eu não respeito. Eu não sei que a pessoa é vendida, está falando isso porque está num canal que pensa igual, então ela está puxando o saco do chefe. Eu respeito as pessoas que têm opinião e caráter, né? E isso não quer dizer que precisa concordar comigo. Às vezes eu discordo. E tem pessoas que concordam comigo que eu não levo a sério. Esse o limite que eu tenho, assim, entendeu? Eu não divido as pessoas... Agora, assim, tem um limite, né? A pessoa pode pensar diferente de mim. Agora, se a pessoa é racista e é fascista, eu quero que ela morra. Aí não é diferente. Para mim, não é ser humano. É diferente da pessoa ter visões de mundo diferente, de torcer para um time rival, de gostar ou não de futebol. Enfim, isso são visões de mundo diferentes que eu respeito todas. Mas eu tenho meu limite, né? Eu não bato palma para louco dançar, né? Morreu já o Boixá, né? Não dou no palanque potário a frase que eu tenho para minha vida. Essa coisa que nós, jornalistas, fizemos, aqui as jovens cronistas, né? Esse outro ladismo bizarro que equiparou ditadura e democracia, tortura e direitos humanos, civilização e barbárie, gado e gente como se fossem duas moedas, dois extremos, deu nisso aí que nós estamos vendo. Né? Aí eu vejo a televisão, vou dar nome ao boi, CNN, o grande debate. Põe um médico, um médico e um lunático. Põe uma pessoa que acredita que a Terra é redonda e uma Terra plana, como se fossem duas coisas. Não é isso aqui, a Terra é redonda, não tem discussão, amigo. Não tem discussão, nazismo é errado, ponto. Não tem que botar uma pessoa nazista, um normal. Então, assim, esse outro ladismo não contem comigo. Eu sou uma pessoa que tem posições claras. Óbvio, não para tudo. Por exemplo, eu odeio pontos corridos, odeio. Muita gente gosta de mata-mata. Isso não tem certo e errado. Claramente isso é gosto. Eu não acho que quem defende pontos corridos tem que morrer, que não deve manter um com louco. Eu só deixo claro a minha opinião, que isso não é questão de certo e errado, é gosto, né? É diferente de racismo, nazismo, machismo, homofobia, que é certo e errado e ponto, não tem discussão. Não é visão de mundo. É simples assim, é certo e errado. E no futebol a gente normaliza coisas, né? Então a gente culpa o cara que apanhou também, o cara foi na torcida adversária, também foi com a camisa errada, como se fosse o errado não fosse o cara que bateu né? O cara apanhou porque quis, provocou, né? O jogador de futebol manda a torcida calar a boca e quebra o pau. A culpa não é de quem quebra o pau, é do jogador que mandou calar a boca, como se mandar calar a boca fosse motivo para alguém matar alguém na arquibancada. Então a gente normaliza alguns discursos e vão repetindo uns absurdos, que dá... Aí, depois que para esses loucos que estão aí, vai ter nego chutando cruz. Nego não, né? Acabei de usar uma expressão racista de tantos anos que a gente usa, que tem incorporado a gente, peço desculpas. Tem coisa que a gente usa sem pensar. Depois o cara vai lá e chuta cruz na praia, né? Aí outro invade o hospital, com gente morrendo, gente invade o hospital em campanha, né? Outro brinda copo de leite achando que supremacia... Nós estamos vendo num mundo de loucos, né? Não sei se tem nada a ver com o assunto que você queria falar, mas eu falei... Não, tem tudo a ver. Inclusive, isso vai ser reprisado na TV Jovens Cronistas justamente por isso. Aliás, peço até para você, Vitão, e para quem está te assistindo, teu público, André, e mais quem estiver vendo aí que vem, graças à sua presença aqui, conheça a TV Jovens Cronistas. A gente faz uma crítica social muito forte, né? E o que você está dizendo é perfeito nesse sentido. Primeiro, só para a gente poder seguir em frente, primeiro a questão que você colocou, que tem muita gente que está do lado de cá, entre aspas, do nosso lado, que a gente também se coloca, desculpa, Henrique, a gente também se coloca do lado... Da civilização. Do lado da civilização contra a barbárie, né? Não só da civilização, eu não falo pelo Henrique, mas falo pela TV Jovens Cronistas lá. A gente é de esquerda também,
Porque como é que a gente tá lascado aqui. À noite, se você assistir as lives, Vitão, não tem nem luz aqui à noite. Então, como é que eu vou ser a favor do novo, do grande capital, do Paulo Guedes? Aliás, não sei se você conhece. Esse imbecil de todo sobrenome, né? Queima meu filme. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas, por outro lado, até eu ia separar, mas é tanta pressa que a gente está com tanto evento aqui, eu ia fazer... No final do programa, a gente faz uma brincadeira. Ô, Henrique, acha a foto, não sei se você assistiu o filme. Agora eu não vou lembrar o nome do filme. Primeira vez de Rita Cadillac? Não é esse, não. É aquele personagem, Vitor Guedes, né? Do filme da Julia Roberts, que eu não lembro o nome. Mas eu ia até te perguntar se o seu nome é Vitor. Acho que não, porque o filme é da década de 90, mas é uma coincidência legal, porque é um personagem marcante. Ele é um doente terminal. Acho que é Tudo por Amor o nome do filme. Ele é um doente, ele tem câncer, né? E a Julia Roberts cuida dele, acaba se apaixonando por ele. É um filme bem legal. Que o cara se aconteceu na vida real, eu admitiria publicamente, não teria vergonha de admitir publicamente se a Julia Roberts tivesse apaixonado, mas não aconteceu. Né? Que é uma grande possibilidade também. Essa culpa assim, eu carregaria, mas não aconteceu. O que eu estava dizendo aqui é que, primeiro, tem os caras que estão do nosso lado, do lado de cá, que você olha, é o nicho de mercado, né? Porque, claro, você tá civilização contra a barbárie, o cara vai vir para o nosso nicho de mercado, às vezes ele nem acredita nisso. O segundo ponto que você falou que é cabal, é que, assim, você dá espaço para pessoas que estimulam invasão de hospitais, pessoas que normalizam, e você citou bem esse veículo que você citou, a CNN, né? A Record News 2. Tem amigos que trabalham lá. A linha editorial que eu sou contra. Mas isso é a mesma coisa que você ser contra, por exemplo, institucionalmente a TV Globo, né? Por alguém lá invadir, a repórter que invadiu lá. Claro, não é por isso que alguém vai invadir lá, não é por isso que você vai colocar a culpa nos profissionais, nem mesmo nos profissionais do mainstream, nos que estão na cadeira do Jornal Nacional. Não. Você tem que ser contra, você tem que saber que tem ótimos profissionais lá e, de repente, ser contra a política institucional. A Globo cresceu, por exemplo, dentro de um processo ditatorial e por aí, né, recebendo investimento estadunidense e por aí vai, né? Deixa eu só repercutir mais alguma galera que está aqui. A Andréa Mantovani diz o que todos nós dizemos, né? Fora Bolsonaro e vai Corinthians. O Henrique não diz vai Corinthians porque ele é São Paulino, mas o fora Bolsonaro, acho que até ele diz, né, Henrique? Mandar um abraço para o Matheus Marinho. Ela me segue, ela está sempre postando coisas, eu sei que eu sei que ela defende bandeiras progressistas. É isso aí, então, André, conhece o nosso canal TV Jovens Cronistas, que a gente fala bastante sobre o momento social do Brasil, tá? Inclusive, essa entrevista vai ser reprisada lá na quinta-feira, às 15h. E também aqui, se inscreve no nosso canal, a gente transmite jogos. E tem também o Papo de Torcedor do Corinthians, que eu faço aqui no canal, que também me assumo como corintiano, com muito orgulho, sem desrespeitar time nenhum. O que o Vitão disse é perfeito. Gente, não é porque a gente torce, e todo jornalista esportivo torce, porque se não torcesse, ia eu acho debater. Que o pessoal do Rio lida melhor com isso, sabia? Né? Tanto é que eu citei o Esporte Interativo aqui, que lá todo mundo, a gente sabia, o time de todo mundo, né? Inclusive das apresentadoras, das repórteres. A visão do mundo do turista nunca é igual ao do morador, né? E eu fui muito no Rio, ou como turista, ou a trabalho, bate e volta, né? Nunca morei no Rio. Mas a sensação que eu tenho, também uma sensação fake, de zona sul, de zona de classe média, de turista, de jornalista, é que se convive melhor no Rio de Janeiro com camisas rivais, com brincadeiras rivais, com pessoas a admitir que é Botafogo, que é Flamengo, que é Vasco, que é Fluminense. Pode ser uma sensação equivocada de quem não é local. Mas às vezes que eu estive no Rio de Janeiro, eu senti no povo carioca mesmo, no ar, né, na TV, na imprensa carioca, isso é um problema menor do que em São Paulo, um tabu menor.
Me pareceu isso. Quando eu vejo povo... jornalistas que não se posicionam, normalmente jornalistas nacionais, né? Mas a imprensa carioca, como a minha, que é só paulista, assim, que é uma imprensa para consumo não nacional, se assume mais ali, sem problema. Inclusive, cobertura de Copa do Mundo, né? Eu fiz... A primeira que eu cobri foi na África, em 2010. Embora eu seja corintiano assumido, eu não trabalhei nenhum dia com a camisa do Corinthians na África. E era muito comum, na Copa do Mundo, a gente ver repórteres trabalhando com a camisa do Flamengo, do Botafogo, do Vasco. Não estavam cobrindo times do Rio, estavam com a seleção brasileira, né? Fora do país. Mas mesmo assim, é algo inadmissível, não. Inimaginável em São Paulo você imaginar uma cobertura com camisas de Palmeiras, Santos, São Paulo, enfim, Corinthians. Então, isso é bem legal. E só para complementar isso que você está dizendo, eu aqui sempre digo lá na TV Jovens Cronistas, né, ou aqui na TV Jovens Cronistas, que vai reprisar mesmo, então é aqui. Eu digo na TV Jovens Cronistas que eu vejo o povo do Rio mais progressista em geral, viu? Tanto é que hoje o partido que está mais forte lá na esquerda no Rio nem é o PT, é o PSOL. Porque eu acho que a pessoa é diferente de São Paulo. Eu moro na periferia, mas eu não estou numa favela, eu não estou vendo a favela. Eu moro, tem asfalto, tem água, as pessoas se matam para pagar um veículo, tem veículos novos, bonitos. Então, mesmo que eu estou na periferia e estou lascado, né, não parece que eu estou tão lascado assim. Lá no Rio de Janeiro, você olha, para onde você olha tem morro, e às vezes você escuta os barulhos. Então, não tem como a pessoa... Até tem, né? Inclusive, o Bolsonaro saiu de lá. Mas não tem como a pessoa não ter consciência da realidade social que ela vive, porque ela olha para o lugar que ela olha, tem morro, né? Então, eu acho que isso também contribui para uma visão social do carioca, né? Mandar um abraço aqui para o Tricolor de Aço, que é Fluminense e Fortaleza. Olha só, rapaz. Escolhe um. Tô brincando. E tá dizendo aqui, ó, que também não consegue entender a contratação do Fred, assim como o Vitão falou. Daqui a pouco a gente vai falar de Corinthians. O Tricolor de Aço, né? Fortaleza. Isso, Fortaleza. É Bahia, né? O Tricolor do Fortaleza é o Tricolor do PC, não é? Do PC, né? Do PC. Mas ele se diz Tricolor de Aço, né? Tricolor de Aço é o Bahia, mas tudo bem. Quando eu cobri a Copa do 7-1, né? 2014, o Brasil foi 2 vezes para Fortaleza. Brasil e México. Bom, não lembro agora, enfim. Eu fiquei, ao todo, acho que 1 semana em Fortaleza, juntando 2 idas ali durante a Copa, né? E a gente... Aquela zona de hotel FIFA, né, para jornalista ali na Orla, não lembro... a região chique da cidade, na Orla, né? O Castelão, uma região pobre, né? Afastada, com periferia... Em São Paulo a gente fala periferia, né? No Rio fala mais subúrbio, né? Mas é a mesma coisa, né? Enfim. E eu fiquei impressionado, porque assim, a gente tem essa ideia do Nordeste, de times cariocas, de times paulistas, isso é muito interior, né? Em Fortaleza, tinha camisa de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Vasco e tal, mas eram coisas pontuais e muito turista. Ou Ceará, não Fortaleza. Em Fortaleza, o povão mesmo, onde você andava e usava a camisa, pirata, não pirata, em todos os ambulantes, Ceará, Fortaleza, Ceará, Fortaleza, Ceará, Fortaleza, e eu tinha uma impressão de mais empate meio a meio, e estando lá, vendo em loco, a torcida do Ceará é bem maior, coisa como 70-30, 50-60-40, tinha bem mais Ceará. Mas assim, muito Fortaleza também, né? Ferroviária como uma espécie de portuguesa, é muito pouco. Mas, enfim, irrisório a presença de torcidas do Sudeste lá, tanto de São Paulo quanto do Rio, na capital, no povo morador de Fortaleza. Lá eles torcem para o Ceará e para o Fortaleza, nessa ordem. É verdade. Então, é isso aí. Bom, também como quero mandar tricolor um abraço... negro, eu peguei simpatia pelo Ceará, assim, mas não sei por quê. Assim, o Ceará, eu acho que os dois lá são bem legais, né? Mas o Ceará... Sim, os dois são legais, os dois são populares, o povo é fantástico. O espetáculo que as torcidas do Nordeste fazem é extraordinário, né? Antes de
continuar aqui, mandar um abraço para o Matheus Mazon, que é nosso comentarista e é comentarista do Grandes Ligas. Siga @GrandesLigas _ no Twitter e @canal Grandes Ligas no Instagram. Eles que estão com essa parceria conosco. Eu narro e o pessoal do Grandes Ligas faz os comentários nas transmissões aqui. E já às 5 da tarde tem Futebol pelo Mundo, onde eu estarei com o Matheus Mazon e o Fábio Despontin dos Grandes Ligas, falando sobre as ligas europeias e fazendo esquenta para amanhã, a decisão da Copa da Itália, a partir das 3 da tarde aqui no JC Esportes, às 4 da tarde. A bola rola, eu estarei na narração amanhã aqui de Napoli e Juventus, decisão da Copa da Itália. Tá certo? Obrigado ao Matheus Mazon aí por prestigiar aqui, e já ele estará com a gente no programa. Pela Juve. Você é Juve? Na verdade, eu sou Corinthians onde eu estiver, né? Meu filho tem essa coisa da geração dele, de ter um time fora em cada lugar. Então, ele ele me imita. Então, assim, eu gosto do Atlético de Madrid, ele gosta do Atlético de Madrid, eu gosto da Juventus, ele gosta da Juventus, enfim. Mas a Juventus tem uma explicação. Meu pai é corintiano, eu sou corintiano por causa do meu pai, embora ele seja português, a família dele, meu pai, torcia tudo para a Lusa. Meu pai veio para o Brasil muito criança e adotou o Corinthians, enfim, a família toda é Luz e Porto, meu pai é Corinthians e Benfica, é do conto. E sou corintiano e tal, mas assim, ele tinha um sócio quando era criança, amigo do meu pai, que era muito palmeirense, Luciano, italiano, e ele era muito palmeirense, como muitos italianos aqui em São Paulo, e era torcedor da Juventus. E ele comprava a Guerin Esportivo, que era como se fosse a placar deles lá, né? Numa época sem internet, sem nada, que as revistas a gente tinha que esperar uma semana para saber o resultado do jornal, na revista semanal, de cortar o botão na revista. Ele era muito Juventus. E ele comprava as revistas para ver lá da Itália, e depois de ler, ele me dava. E aí, por ele ser Juventus, eu peguei carinho pela Juventus. É a explicação, não é porque é preto e branco, Platini, porque na época começou a transmitir aqui, o Napoli, por causa do Careca e Maradona, o Milan, por causa dos holandeses, eram mais populares do que a Juventus, que hoje ganha, né? Hoje a Juventus é mais popular, tudo é na Itália, mas sempre foi mais popular na Itália, mas no Brasil torcia-se muito pela Roma, por causa do Falcão, no Rio pela Udinese, por causa do Zico, e aqui, Napoli, por causa do Maradona e Careca, transmitia muitos jogos na Bandeirantes, o Silvio Lancelotti, Silvio Luiz, Luciano do Vale, mas por ele ser Juventus, gostar da Juventus e me dar as revistas, tal, tinha um Platini, eu dizer que eu torço, eu sou Corinthians, mas sempre tive simpatia na Itália pela Juventus por causa disso, e agora está numa fase aí que ganha tudo. Como eu tenho a simpatia pelo Atlético de Madrid, por ser o time ali, como o Real Madrid. Primeiro que eu sou uma pessoa que acho monarquia uma das coisas mais bizarras, toscas Sim. e bregas que existem, né? Uma coisa patética. Ter rei, eu gosto de rainha no carnaval, assim, né? Preferência mamado, louco, assim, aquelas rainhas. Agora, rainha de verdade, realeza, e por ser uma pessoa de esquerda, toda a história do Real Madrid, o crescimento na época do franquismo, né? Então, como o Atlético é o rival, embora dizem que o Franco até era Atlético e usou o Real porque era mais popular, enfim, eu não morava lá, eu sei que o Real Madrid se usou muito o franquismo para crescer, né? Se usou e foi usado pelo franquismo. Então, como não moro lá, eu adotei o Atlético por isso. Todos os times têm Real no nome. Você pode ver que todos os times... Real Sociedade. Real Sociedade, que é a oposição ao meu time na Espanha. Aliás, eu vou transmitir jogo do futebol espanhol, olha só. Mas eu sou Atlético Bilbao, até também pela história do Atlético Bilbao, né? E se você for reparar, todos os times eu sou assim, simpatia, né? Eu acabei de perder uma simpatia pelo Benfica por causa de torcedores do Benfica que atacaram o Marega, atacaram a vítima, né? Mas não sei se você ficou sabendo. Eu tenho simpatia pelo Benfica, mas assim, porque meu pai era Benfica, esse é o critério. Né? São simpatias. E o esporte é de branco, né? Então ficou fácil. Ficou fácil, né? E ficou fácil. Eu quero que você responda agora para o Henrique, a pergunta 4 do roteiro, por fineza. Exatamente, Vitão. A gente está falando aqui sobre várias questões, inclusive de temas atuais, temas que têm ganhado a mídia recentemente, com tudo que está acontecendo no país, em meio à pandemia, em meio a
atuação para lá de contraditória do nosso governo. Então, um tema que ficou bem nos holofotes ultimamente, que voltou aos holofotes, mesmo com a bola parada, foi a questão da torcida organizada e também da democracia corintiana, né, que voltaram a ser bastante discutidos pela oposição política organizada pelas torcidas aí dos principais times de São Paulo e também de outros estados, né, em todo o país. A gente queria aqui a sua opinião sobre as torcidas organizadas no país, que é um assunto de bastante discussão, é muito taxado, inclusive, até em comentários mais extremos, como quadrilhas, enfim. A gente queria saber a sua opinião sobre as torcidas organizadas, o papel delas, e queríamos que você ficasse à vontade também para falar sobre a falta que faz o Dr. Sócrates e a democracia corintiana do seu início. Vamos lá, torcida. Tem gente que vota em miliciano que fala que torcedor é bandido, né? Então, eu nem vou ficar quieto, né? Aqui em São Paulo teve a polícia militar, tem imagem, né? Não estou contando nenhuma novidade, né? Protegeu uma pessoa com um taco de beisebol, né? Como se ela fosse uma boa pessoa de bem, e a culpa era da torcida organizada. A torcida organizada não levou faixa pedindo AI-5, intervenção militar, não disse que a terra é plana, né? Não pediu nada disso. Torcida de futebol, como futebol, não é uma coisa que vem de Marte, da Lua. Então, nós temos sociedade de bandidos, animais, mau caráter, machista, racista, assassino, gente boa, gente legal, gente mais ou menos. E torcida é um retrato da sociedade. As pessoas querem que a torcida não brigue, não seja violenta, eu também quero, mas eu não quero que tenha morte no Morro, que tenha morte na Vila Clara, em Diadema, em Sapopemba. Eu não queria que tivesse bandido no banco, eu não queria que as pessoas roubassem, ricos, pedissem R$600 para o governo em fraude de ajuda emergencial, né? Como, aliás, aquela mulher estava na lista, né? A mulher que botou o Miguel no elevador, a primeira dama de Tamandaré, estava na lista para receber 1.200 de auxílio emergencial, como se fosse uma pessoa pobre, né? Então, assim, se nós vivemos nessa sociedade, por que acham que no futebol, nas torcidas, iam ter só Madre Teresa, Irmã Dulce, Dom Paulo Evaristo Arnes, Padre Júlio Lancelotti, né? Não vai ter, não vai ter. É simples assim. Agora, como instituição, o que eu defendo sempre: quem mata, quem rouba, quem é assassino, quem é vagabundo, quem é filha da puta, são seres humanos, não são instituições. Então as pessoas falam assim, tem que privatizar porque o Estado rouba. Não, quem rouba é a pessoa que está no Estado. O Estado não rouba, a torcida não mata, né? Quem mata aconteceu um negócio do Corinthians, para não falar que eu falo das outras, com o Kevin na Bolívia. Não foi um CNPJ que foi lá e jogou um rojão, um assassinador naval. Foi uma pessoa física que fez isso. E ela foi punida? É simples assim. Quando tem um deputado que rouba, e eu não sou a Sarah Winter, nessa débil mental que imita a Ku Klux Klan. Eu não peço para fechar o Congresso, eu peço para caçar esse deputado. É simples assim. Então, torcedores têm violência, têm imbecilidade. E eu, que sou corintiano, declaro isso. Eu tenho problema se eu for no Morumbi ou no campo do Palmeiras, eu evito ir, eu vou antes, vou depois, porque eu sei que eu vou ter problema. Não é simples. Agora, porque a sociedade não é simples, não há respeito na sociedade. Pessoas morrem porque são gays, elas andam na rua, que ela fez nada, ela simplesmente é gay, então por isso ela morre. A outra pessoa apanha da polícia porque é negra, né? Nós temos um presidente da República que teve 200 filhos, teve uma filha, falou que fraquejou porque teve uma mulher. Então nós vemos nessa sociedade a torcida violenta. Agora, assim, como discurso, a Gaviões da Fiel surgiu em 1º de julho de 69, ela foi fundada para brigar contra a ditadura do Vadia Luque, no Corinthians, que aliás era deputado da Arena, parte da ditadura, que era do sistema. E como entidade tem uma história de briga política, de faixas pela anistia, né, faixas contra a ditadura, faixa pelas diretas já. Isso está no DNA da torcida do Corinthians, e especificamente da Gaviões da Fiel no seu nascimento. Teve briga, teve morte, teve roubalheira, teve um monte de coisa lá no meio também. Agora, institucionalmente, há uma história, e não faz sentido nenhum o Corinthians. Aliás, nenhum time popular. Mas o Corinthians em São Paulo foi fundado por operários, é um time que sempre aceitou negro, é um time que é a favor do povo,
né? É um time que teve a democracia corintiana, não se posicionar numa hora dessa. Mas não é torcida. O problema dele, se ele não gosta, ele vai ser para outro time, ou fica quieto. Nós estamos na hora de parar de ter dois lados. O Corinthians teve um jogador, o Gustavinho, que homenageou a Marielle, tiraram a camisa do Memorial porque teve pessoa que não gostou. Foda-se quem não gostou. Não há um outro lado. Existe o fascismo, não tem que dar espaço para o antifascismo, não tem que dar espaço para o fascismo. Então, se a pessoa é corintiana e fascista, ela que se cale. Está na hora das pessoas que têm decência nesse país terem voz. E as pessoas que não terem vergonha, voltarem para casa. Quem é racista vai morrer racista. A gente não pode criar novos racistas. Agora, quem é, que fique quieto. Não tem que ter liberdade de ser racista, liberdade de ser homofóbico, liberdade de ser filha da puta. É simples assim. Então, assim, o certo e errado, a gente tem que voltar. A liberdade não pode mudar o que é certo e o que é errado nesse país. Então, vamos lá. Ditadura é errado. Ponto. Eu sou de esquerda. Aliás, eu sou bem de esquerda. Você é de esquerda, o outro é de centro-esquerda, o outro é de centro-direita, beleza, vamos discutir na urna quem é melhor, como sempre foi. Então, quem teve mais votos, eu moro em São Paulo, que é governado pelo PSDB há 300 mil anos, eu nunca votei no PSDB na minha vida, respeito, o cara ganhou a eleição, ele governa. Agora, há uma diferença entre visões de mundo, de ditadura, de AI-5, de terra plana, de acreditar em Olavo de Carvalho, que é um louco, enfim, de falar que quilombola não serve nem para procriar, que mulher tem que receber menos porque engravida, porque filho dele não casa com preta porque foi bem educado. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Isso é, né, você fazer ódio à tortura, como foi feito no Congresso Nacional, fazer voto de impeachment homenageando o canalha do Ustra, que o inferno o carrega. E isso não é direito de expressão, isso é o fim do mundo, entendeu? Mas é o que eu penso, né? Não, e a gente pensa igual a você, e aliás eu quero dizer aqui para André que quem tem essa visão de mundo, André, a gente segue mesmo, porque essa é a nossa visão de mundo, por isso que a gente está seguindo você também lá no Twitter. Obrigado pela presença aqui. O Matheus Mazon, daqui a pouco a gente faz a sua pergunta lá no final, ô Matheus, só para poder caminhar aqui, até porque a gente já está com 57. O papo, quando é bom, ele passa rápido, né? Mas a gente vai dar um espaço para fazer essa pergunta. Depois a gente fala que mulher fala para caralho, mas eu não paro de falar também. Não, mas a gente está aqui para te ouvir mesmo, é uma alegria te ouvir, e te ouvir falando isso num canal que é esportivo, porque o esporte ele não pode ser, e é isso que é a minha briga, inclusive com a minha equipe aqui, o esporte não pode ser alijado da visão social. Não existe isso. Vocês não vão convidar o Caio Ribeiro para fazer um programa aí? O Thiago Leifert? Olha, esporte olha, enquanto... Só se o Casagrande vier junto. Porque enquanto eu for o editor aqui dessa bagaça... Vocês convidaram a Ana Paula do vôlei, vocês me chamam para assistir? A gente te chama para dizer o que ela merece, viu? Mas, assim, pessoas que têm uma visão de mundo como você tem, como o Trajano tem, como o Juca Kfouri tem, como o Mauro Betting tem, como o Vitor Sérgio Rodrigues tem, enfim, estão todos convidados aqui, sempre essa a nossa visão. De pessoas como o Vitor Guedes, eu fiz um teste para o Cine Privé, mas não foi aprovado. Estou fora. Obrigado, Matheus. É o trabalhinho mais tranquilo, né? Vida duro, né? É uma vida dura. Ô, Vitão, e aí você, como corintiano, queria ouvir de você um pouquinho como você vê, graças a Deus, como você vê, né, o momento vivido pelo Corinthians diretivo e qual a sua expectativa para o processo eleitoral. Cara, o Corinthians vive um momento muito ruim administrativamente, péssimo. Finanças escuras, falta de transparência. O Corinthians não tem culpa da pandemia mundial, né? Eu tenho certeza absoluta que o mundo vai mudar economicamente nesse pós-pandemia. Não sei o quanto, mas que vai mudar, vai. Tenho certeza que o futebol não vai manter a loucura que estava antes. Qualquer jogador vale R$1 milhão por mês, qualquer jogador vale 15 milhões no passe.
Isso tudo vai mudar. Agora, pré-pandemia, o Corinthians foi muito mal administrado, tem questões mal explicadas de contratação, de venda de jogadores da base, de contratações absurdas. Agora, quando dispensou garotos da base e está atrasando salários de funcionários humildes e fala ao mesmo tempo trazer o jogo por 700 mil, então isso não entra na minha cabeça, embora eu ache o jogo um craque que representou no Corinthians, né, craque eu estou exagerando, mas para o Corinthians ele foi muito importante, 2017 ganhou quase o brasileiro sozinho, entre aspas. Agora, a eleição no Corinthians, cara, se eu falar agora é bobagem, porque eleição em novembro, que eu acho que não vai ser em novembro, né, por causa da pandemia, tudo está atrasando, eu não sei nem se vai ter eleição para prefeito em outubro, eu acho que não. Enfim, se fala tem adiar a eleição para prefeito, que é uma coisa um pouco mais importante, né, no país do Corinthians, mas a eleição no Corinthians vai ser a mais apertada do grupo Renovação e Transparência, que assumiu o poder com o Andrés em 2007, ainda antes do rebaixamento, no final, né, já pegou o time quase caindo, foi eleito o Andrés, depois teve Mário Gobi, Roberto de Andrade, Andrés de novo, enfim. Só que coisa é tão maluco, né, que o Paulo Garcia, que é o candidato hoje mais forte, se a eleição fosse hoje, era o mais forte no Conselho, na última eleição de da oposição, tem grande chance de ser o candidato da situação. E o Mário Gobi, que foi o candidato que herdou o trono, sucedeu o Andrés, né, inclusive é o presidente campeão do mundo, campeão da América, né, bicampeão do mundo e campeão da América, pode ser, será candidato pela oposição, né? Então, coisa é muito complicado, embora o sócio que vote, né, costuma ter 1.000 votos, 1.300 votos as eleições do Corinthians, tem uma lógica interna do clube que não é a lógica exatamente do futebol, da torcida, mas o futebol tem muito impacto, né? Então não dá para saber, precisar agora, e também depende muito das chapinhas que inventaram agora, são várias chapinhas, quem a chapinha apoia. Todo mundo fala da Renovação e Transparência, que é o grupo do Andrés, mas em todas as eleições o grupo mais votado foi a chapa preto e branco, que é a chapa do William Monteiro Alves, que apoia o Andrés, mas não é exatamente o grupo. Então, assim, é um contexto muito complicado de se prever com tanta antecedência. Assim. Hoje, nós estamos gravando esse programa ao vivo, né, fazendo ao vivo 16 de junho, se a eleição fosse hoje, Paulo Garcia tinha grande chance de ser eleito presidente do Corinthians. Estou dizendo aqui informações de quem apoia e de quem é contra ele lá dentro. Eu não estou dizendo em nenhum momento que eu votaria nele, aliás, não voto, não sou sócio do Corinthians, torcedor e jornalista, e não sou sócio. Se fosse sócio, votaria. Enfim, não estou dizendo que eu apoio, vou deixar isso bem claro, né? Porque eu faço podcast, dou pau em todos, dou mais pau em quem está no poder, porque a gente bate quem está no presidindo. Mas não apoio nenhum candidato, né? Embora na última eleição eu apresentava o programa Timão Universitário na rádio Coringão, que eu tinha um programa lá que eu dava aula na UNG, tinha uma parceria, fiz um debate, levei todos os candidatos, o Andrés, que foi o único que não quis ir, não foi convidado também, aí gravou uma entrevista para mim. Foi legal, falamos, foi lá o Stadini, foi o Romeu Tuma, o Paulo não foi candidato na última eleição, apoiou o Roque, né? Enfim. Não sei o que vai dar. Se fosse hoje, eu posso dizer para você, pelo cheiro que eu sinto ali no Parque São Jorge, inclusive de quem é contra o Paulo Garcia, que hoje ele seria o candidato eleito. E assim, não vejo com bons olhos, para ser sincero, a administração atual e o que parece vir aí. Agora, no Corinthians, funciona muito assim há muito tempo. Mais importante do que saber quem vai ganhar é com quem vai ganhar, né? Até para você saber que tipo de... O Andrés é uma pessoa muito forte. Então, o Mário e o Roberto não é à toa que depois de eleito saíram do clube, pararam de falar, perderam, porque assim, o Andrés, mesmo não sendo presidente, ele falava às vezes pelo clube, tinha voz ativa e tal. E hoje essa voz dele não está tão forte, né? Ele era muito popular na torcida, porque começou com ele o resgate da Série B, a arrancada que levou para o mundo, com o Ronaldo, com a virada, né? Mas também depois como aconteceu com o Dualib também, que foi campeão do mundo 2000, depois de uma década aí, há um claro desgaste e a questão financeira, né? O Corinthians não soube aproveitar o momento de bicampeão do mundo, de time, o Corinthians tinha uma estabilidade financeira, uma condição mal comparando ao que o Flamengo tem hoje, né? Aí passou 2 anos, o Corinthians não paga ninguém, não paga a marmita, não paga almoço, não paga a base. O maior rival local e o maior rival nacional em termos de popularidade e exposição em momentos muito melhores financeiros. A sorte do corintiano e do Corinthians é que é tricampeão paulista, ganhando inclusive um deles contra o Palmeiras no campo do Palmeiras, né?
Isso dá uma boa... E aquele de 2017 que foi uma aberração. Pelo time que o Corinthians tinha, salário, elenco que foi montado, não dá para dizer que é do céu, porque não foi roubado. O Corinthians mereceu ser campeão, foi um absurdo, mas não tinha time para aquilo. Aconteceu, né? Não foi algo trabalhado para acontecer. Então o Corinthians tem um fôlego aí, uma torcida que tem, por razões óbvias e merecidas, a fama de fiel, ganhou tudo recentemente, não tem uma paciência para aguentar alguns anos aí de maus resultados, né? Desde que não caia, né? Que 2 anos que brigou até a última rodada para não cair, foi uma coisa bem vergonhosa. Né? Eu não quero te comprometer, Vitor, mas só para a gente, eu sei que a gente está um pouquinho estourado no tempo, tem mais uma perguntinha. Pode fazer. Mas antes dessa última, eu queria saber de você, como que você viu essa adesão e a recepção por parte do Felipe Isabella ao Mário Gobi, que era situação lá com o André Santos. Eu sei que você falou um pouquinho por alto disso, mas porque a mim me surpreendeu até um pouco que negativamente. Eu também não sou sócio do Corinthians, porque não tenho condição para isso ainda, mas assim... Qual sentido? Não, porque você, para adquirir um título de sócio, você tem... Não, que sentido te surpreendeu ou te decepcionou? Só para me entender. Me surpreendeu porque o Felipe Isabella sempre foi uma oposição firme lá, ao movimento Corinthians Grande, inclusive ele se posiciona de uma forma... Você não vê assim? Não vi assim, não. Agora, não é nem que eu não vejo assim, não é assim. O Felipe Isabella, na última eleição, ele também foi lá, esqueci de citar o nome dele, lá na UNG, onde eu fiz o debate, conheci pessoalmente, conheço muitas pessoas que apoiavam ele na última eleição, que apoiaram ele na última eleição, amigos, inclusive um amigo de infância que era da chapa dele, tá? Não tenho nada contra ele pessoalmente, mas o Isabella, ele começou a carreira no Corinthians na gestão André Sanches, ele fez parte da diretoria. Exatamente o caso do Mário Gobi. São pessoas que eram da diretoria Andrés, que se desgostaram, como o PSOL, mal comparando, se desgastou com o governo Lula, saiu e... Sim, mas o Isabella, ele começou a carreira dele no Corinthians, carreira é o nome de dizer, né? Na gestão André Sanches. Então, assim, o fato de ele e o Mário estarem unidos não me surpreende nem um pouco, nem acho incoerente. Aliás, eu acho absurdo o que aconteceu na Portuguesa. Eu sou de Portuguesa, eu posso brincar, né? Esse ano a Portuguesa tinha um candidato de oposição e 3 situações. Normalmente é o contrário, né? Como você pode ter 3 situações? Então, assim, a chance da oposição ganhar alguma coisa no Corinthians há muito tempo era ter um candidato unido que juntasse as forças. Nas últimas eleições, perdeu porque não estava unida, né? Nem conseguiu brigar. Essa vez a situação está mais desgastada e a chance real da oposição é ela estar unida. Alguns nomes não unem a situação, né? Alguns nomes tem muita rejeição. O Isabella e o Mário Gobi são nomes que tiram votos internos de turma que apoiou o Andrés, porque os dois já vieram de turmas. Na última eleição, o Isabella foi o menos votado da eleição, mas teve os votos, tudo votos oriundos do Andrés. Porque é uma ala que saiu da primeira gestão por não concordar, não estou dizendo que é a mesma coisa. Então, assim, ele e o Mário Gobi estarem juntos, na minha cabeça, faz sentido. Mais do que sair dois... poderia ser o contrário. O Mário apoiar o Isabella, ser mais novos, ter menos cara de Andrés ainda, porque não tem, como você disse, muita gente não associa o Isabella ao Andrés e associa o Mário. Então, mas no clube, que é quem importa, que é quem vota, essa associação é mais clara, né? É verdade. E assim, um abraço para o Vitor Ricardo, que é nosso comentarista aqui de futebol espanhol também é corintiano. Ele diz aqui que, como corintiano, teme pelo futuro do time. Paulo Garcia tende a ser mais um pau mandado do Andrés e pode querer encarar os seus craques, né, com pois é que o Neto lá, o Vitão, sempre debatem isso. Então, o Paulo Garcia é engraçado, né? Na última eleição ele foi da oposição e, ao mesmo tempo, ele foi o maior doador da campanha do Andrés para deputado federal. Isso não é informação do bastidor. No site de transparência ali, que tem os doadores oficiais, é uma informação pública. Não é algo que eu estou trazendo em primeira mão para os jovens cronistas. É uma informação de domínio público. Então, o Corinthians tem essas coisas. O candidato da oposição
é uma pessoa que apoiou a campanha de deputado federal do seu maior opositor. E hoje, por quê? Faz muitos negócios com ele. O que fez o Andrés nos últimos anos? O Andrés, depois que foi eleito, eu me dou bem com ele, sempre me entrevistei, assim, se tem uma pessoa que é tão grossa quanto eu, é ele, então manda tomar no cu também, e segue o jogo, não tem problema nenhum. E me trata bem, assim, não posso falar nem dele nem do Alíbio, né, que eu peguei como repórter, assim, sempre com polêmicas ou não polêmicas, sempre me respeitaram, me atenderam, enfim, discordando, isso é de... Mas eu me perdi aqui no raciocínio que eu estava fazendo, meu Deus. A questão do Paulo Garcia e do Andrés. Paulo Garcia foi ganhando a posição e apoiou o Andrés a deputado. O Corinthians não teve a votação de aprovação de contas por causa da pandemia. Era previsto para o último semana de abril, não lembro a data exata, 28, 29 de abril, na Assembleia de Aprovação de Contas. E a gente sabe que no Corinthians, como na Câmara Municipal de São Paulo, na Câmara Estadual em Brasília, nunca nada é aprovado ou reprovado se está certo ou está errado. O que faz ser aprovado ou ser reprovado é você ter maioria no Conselho. Se você tiver maioria no Conselho e tiver tudo errado, vai ser aprovado. Se tiver minoria, tiver tudo certo, vai ser reprovado. É assim que funciona. Não é sério as coisas, né? Então você pode votar o impeachment de uma pessoa porque pedalou, e você pode deixar uma pessoa lá que mandou invadir o hospital. Depende de você ter maioria ou de você não ter maioria. E hoje, o Paulo Garcia tem muitos deputados. Deputados não minto, meu Deus. Conselheiros ali que o apoiam, né? E talvez o Andrés precisasse do apoio dos votos dos votos do Paulo para ter essa conta aprovada. E, então, assim, é real a possibilidade do Paulo Garcia ser candidato, ele é candidato. Dele ser o candidato da situação. É bastante possível, que eu estou dizendo. Ou oficialmente ou extraoficialmente, né? Então, isso é uma possibilidade real. O Andrés fez o quê desde que assumiu o Corinthians? Ele emplacou sempre os vices de futebol. Então, depois dele veio o Mário, Roberto de Andrade, ele de novo. Qual seria o nome normal, natural? O Duílio. O Corinthians está num momento péssimo no futebol, o que inviabilizaria hoje, né, o nome do Duílio, né, que é filho do Adilson Monteiro Alves, diretor histórico da democracia corintiana. Só que a chapa preto e branco do Duílio é muito forte, né? Eu falei, teve mais votos nas últimas eleições, mais até do que a renovação e transparência no Conselho Interno. Só que o Duílio não tem, isso é informação de quem frequenta o clube, não é uma sensação minha mesmo, de quem frequenta, né? Estou falando o que eu apurei, não o que eu vejo. Que ele não é popular o suficiente para ser eleito hoje no Corinthians, ainda mais com o futebol no momento péssimo. Isso muda, o futebol volta em junho, quando ganha 3 clássicos, lidera o brasileiro. Então, por isso que eu falo, 16 de junho no Corinthians, em 4 meses muda tudo. Hoje eu te garanto que o candidato que ganharia a eleição hoje seria o Paulo Garcia. Se daqui a um mês vai ser o Mário Gobi, não está ganha a eleição. A eleição está sendo disputada, não tem as chapas feitas. Hoje, até por questão financeira, né? A campanha que está mais consolidada é a do Paulo Garcia. E só para a gente encerrar em relação a Corinthians, a oposição tem algum nome que é o drama que a gente tem vivido nas últimas eleições? A oposição tem algum nome que seria positivo para o Corinthians e um nome que teria chance de competir, seja com o Duílio, seja com o Paulo Garcia? Olha, vou voltar a falar o que eu acredito no Corinthians. O Corinthians tem o Parque São Jorge e existe o futebol. Ficou mais clara essa divisão pós-CT. Importa menos no Corinthians quem ganha do que com quem ganha. É como o governo Lula, Dilma, Bozo, FHC. Pode ganhar qualquer um. Se for governar, dividir metade para o Sarney, metade para o Renan Calheiros, metade para o Valdemar Costa, tanto faz quem ganha. Então, assim, se o estacionamento for de um, o restaurante de outro, a base do outro, tanto faz se ganhar eu, você, eles. E eu acho de verdade que esse modelo do Corinthians está totalmente ultrapassado. De conselho, 300 pessoas. Importa, na verdade, quem vai administrar o clube, quem ganhar, o que vai colocar. Então, assim,
todos esses nomes, assim, podem fazer boas administrações ou péssimas. E eu não estou ficando... Isso é uma coisa que eu não sou egoísta. O Andrés fez uma administração ótima, talvez uma das melhores, a primeira dele. A primeira presidência do Andrés, o primeiro triênio ali. E a atual é uma tragédia completa. Eu posso falar o mesmo para você do Alíbio. Eu posso falar para você o mesmo do Márcio Braga no Flamengo. E há casos e casos do Eurico no Vasco até, né, pela rejeição, pelo aquele personagem escroto que ele é, mas teve momentos ali iniciais que ele teve um bom início no Vasco. Enfim, depende muito. O que eu sei é o seguinte: o Corinthians e o Flamengo, principalmente, não desmerecendo os outros clubes, não desmerecendo mesmo, mas eles têm uma capacidade popular de fazer renda, de fazer investimento, de atrair, que se você administrar direitinho, assim, um pouquinho. O Flamengo vinha numa tragédia secular. 2, 3 anos bem feitinho, você faz a roda girar. Porque gente faz dinheiro, dinheiro faz dinheiro, gente faz... Qualquer jogo é 70 mil, 60 mil pessoas. A TV quer passar, as televisões falam. Então, assim, a portuguesa, para dar a volta por cima, precisa de 40 anos bem feito. Né? O Corinthians tem torcida, base popular, por isso que eu sempre defendo o povo, a torcida. Essa base é por causa dos 30 milhões de torcedores, não é porque não paga, mas vem cá, a TV quer transmitir o jogo porque tem o cara que quer assistir, o cara quer patrocinar a camisa porque tem o cara, se o cara nunca foi no jogo é outra coisa. Então, assim, essa base popular do Corinthians, que não é vista na eleição, né, que é feita só por sócios, é que faz o clube com umas 2 administrações bem feitas, você sair da tragédia que foi o final do Alíbio para um momento histórico de 2012. Nós estamos falando de dezembro de 2007 a dezembro, são 5 anos que o Corinthians saiu da Série B para o topo do mundo. E não é que saiu esportivamente, era financeiramente, estruturalmente, o Corinthians treinava ali no canteiro, container no vestiário. Em 5 anos, saiu daquilo para o campeão do mundo. O Flamengo, eu não esqueço o Ninho do Urubu, não esqueço essa associação com um deputado que quebra a placa no gramado, com um governador com logo, não se esqueça nada disso. Mas o Flamengo estava na Pindaíba, jogador do Flamengo, jogava em time. Hoje em dia o Flamengo é o que enfim, de grana, e ganhou um brasileiro, botou 2 ou 3 anos bem feitos, não precisa nem muito bem feito, porque é uma massa absurda e fiel, né, cara? Porque uma coisa eu comprei, sei lá, eu comprei o salame, tava ruim, amanhã eu compro outro. O Flamengo pode estar na merda que for, o cara não vai trocar, o cara vai ser Flamengo, vai ser Corinthians, vai ser São Paulo, vai ser Santos, vai ser Grêmio. Então você trabalha com um público mínimo, uma base que não vai perder nunca. Então, é um negócio completamente à parte. Você trabalha com uma fidelidade que nenhum outro negócio tem. Ninguém deixa de torcer para um time porque o time é ruim. O Corinthians está uma merda esse ano. Tipo assim, quantas vezes você foi no shopping comprar um negócio? Você comprou um negócio para sua mulher. Aí não tinha batom. Puta, não tem batom? Vou comprar um sapato. Agora, quando você vai lá e comprou a camisa do Corinthians, não tem? Então, dá do Palmeiras mesmo? Não existe isso, né? Então, assim, você trabalha com uma base que você consegue melhorar a história do clube facilmente se você administrar direito. Nós estamos falando de todos eles, de mais de 1 milhão de pessoas. No caso de Corinthians, Flamengo, você pode incluir nessa lista aí São Paulo, Palmeiras e Vasco, que são clubes nacionais e de muita torcida, de mais de 2 dígitos, acho que são essas 5 que tem mais de 2 dígitos, que você consegue muito facilmente mudar a história, começar a mudar a história, né? Não é no ano seguinte vai ser campeão do mundo, se você administrar direito. É verdade. Então, bom, a gente dialogou um pouquinho aqui, até passou do prazo. Quero encaminhar aqui para o fim, agradecendo muito essa bondade que você teve de aceitar o convite da TV Jovens Cronistas. O Matheus Mazon, que é nosso comentarista lá do Grandes Ligas, e que faz os jogos aqui. Você não prometeu aquele cachê de R$15 mil pela participação? Eita, agora esse é o grande Aqui Vitão, é capitalismo selvagem, né? E, rapaz, quando nós for trazer o Neto aqui, então, vai ser caro, hein? Manda um abraço pro craque Neto aí.
e para o Edilson, para o Veloso, para todo mundo lá, que fazem um grande trabalho lá, tanto no Baita Amigos como nos Donos da Bola, né? Bom, você se mete nessa treta CR7 e Messi, ô Vitão? Aí, com isso, eu já te deixo à vontade para falar sobre os seus projetos, onde a gente encontra o Vitão nas redes sociais e lá no Agora São Paulo. Obrigado por você ter aceitado. A minha realidade é Sid Clay ou Danilo Avelar? Você quer que eu fale de Messi, Cristiano Ronaldo, é isso? Ô, Wilson! Queria ter esse problema. Quem eu acho melhor? Camacho ou Richard, né? Camacho ou Richard. Cara, assim, o Messi, para mim, é mais jogador que o Cristiano Ronaldo. Agora, eu acho que o Cristiano Ronaldo uma das pessoas mais impressionantes que eu já vi, assim. O cara tá de férias, o cara faz 718 abdominal, o cara quer jogar o jogo que não vale absolutamente nada para fazer mais um gol, o cara não fica de fora nunca, o cara é competitivo pra cacete, tem essa fama de marrento ou não marrento, ele ajuda as pessoas, não é um cara que é alienado, ele é um cara que defende Portugal, defende a cidade dele, a Ilha da Madeira, tem um ego fudido, mas quando o ego da pessoa leva a pessoa a querer ser melhor do que ela pode, o ego dele não me incomoda, não é um ego Neymar, não é um ego que se perder ou não perder tanto faz, é um ego assim, eu quero fazer 10 gols, não quero fazer 9, eu quero ser o melhor do mundo, não quero ser o segundo melhor. Então, assim, é um ego que eleva o potencial dele. Eu acho que isso levou ele a ficar próximo do patamar do Messi, sem ter a capacidade técnica do Messi. Então, é um cara que eu respeito demais, o profissional dele. Assim, como eu sou brasileiro, não sou argentino nem português, embora seja filho de português, eu acho os dois absolutamente diferentes, né? Eu acho o Messi craque no sentido craque anos 70, craque puro, craque fantasista, né? O craque ele é um Ronaldinho Gaúcho que leva o futebol a sério, um Ronaldinho Gaúcho com Kaká, o Messi. Ele é um cara que é fantasista, mas não pela fantasia. É um Garrincha que faz gol e decide. Não que o Garrincha não decidisse, mas é um cara que faz tudo, né? Objetividade. Já o Cristiano Ronaldo é um cara que é um cara que se reinventou, né? Ele de um atacante veloz, jogava pela esquerda, ele tá mais velho, quase que um centroavante. Mas assim, eu acho tão acima dos outros, quando falam que o Neymar é o terceiro, outro que é o Griezmann, outro que é o Ró, assim, ninguém dominou o futebol como eles, desde que eu acompanhei futebol. Né? O Maradona foi o melhor que eu vi, né? Eu sou de 77, o melhor jogador que eu vi foi o Maradona. O jogo da 86 ninguém jogou. Ninguém jogou desde que eu acompanho futebol, né? Eu peguei Zidane, eu peguei Ronaldo, eu peguei Romário, peguei Messi, peguei Ronaldo. Não aconteceu de dominarem o futebol por 10 anos. O Ronaldinho Gaúcho, 2004, 2005, foi uma coisa insana. Estou falando de 2 anos. O Romário, de 94, foi uma coisa absurda. O Zidane, para mim, o auge do Zidane, foi uma coisa assim, meio Ademir da Guia, meio Platini, uma coisa fora do tempo, assim, um cara craque fora do tempo, que ele jogou mais até em 2006 do que em 98 contra o Brasil, foi uma coisa assim, absurda. Mas assim, 10 anos, todo ano, campeão artilheiro, 50 gols, 50 gols, 50 gols, 50 gols, 40 gols, 50 gols, 60 gols. São máquinas, né? Então, assim, como a gente vive num mundo que para elogiar um tem que falar mal do outro, eu quero deixar claro que eu elogio os dois. Mas, para mim, o Messi é maior que o Cristiano Ronaldo. Só não acho que há uma posição, eu acho uma posição boa, assim. Uma coisa assim, eu sou de esquerda, eu sou contra a extrema-direita, ponto. Eu prefiro o Messi ao Cristiano Ronaldo, mas não sou contra o Cristiano Ronaldo de forma alguma. Inclusive, eu tenho simpatia pela Juventus e não tenho pelo Barcelona. Aliás, se jogar Barcelona e Real Madrid, eu prefiro o Barcelona. Mas eu a causa catalã não é uma causa que eu acho que é a minha bandeira. A Espanha é complicado, não vou falar do país, já estamos com complicações demais no Brasil para falar de questão basca, questão catalã, questão não vou me meter mais numa polêmica, mas enfim, eu acho o Barcelona legal,
acho o negócio de São Jorge, mas eu acho que o Barcelona virou uma coisa de novo futebol, um modismo, umas mentiras que são usadas por causa do Barcelona. Então eu peguei uma certa bronca, não por culpa do Barcelona, por culpa dos barcelonistas, né? Que acham que o futebol começou na La Masia, que é uma piada, né? Em nenhum lugar se fabrica Iniesta e Xavi. Esses dois caras jogariam no Real Madrid, no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo. Não é uma escola de futebol. Tanto que eles pararam de jogar e nunca mais jogaram igual. Então, mas algumas mentiras são repetidas, né? Que se sai lá, e lá tem lá o presidente que era amigo do Ricardo Teixeira, que foi preso, que era vagabundo igual, enfim. Tem muita coisa que é dita e repetida. Agora, tem ali a São Jorge na bandeira, tem umas coisas legais no Barcelona. Se não tivesse torcedor tão chato, talvez eu tivesse uma simpatia maior pelo Barça. Mas, enfim, e gosto da Juventus, embora a história da Juventus também tenha várias coisas da Fiat, de dinheiro, enfim. Não tô aliviando para ninguém a história. Aliás, do meu clube também, todos eles. Mas entre um e outro, o Messi é absurdo. O Maradona, para mim, se você fosse botar Maradona, Cristiano Ronaldo, o Messi eu botaria no Maradona. Mas porque todo ser humano é saudosista. Em 86 eu tinha 9 anos. E o personagem Maradona me fascina muito mais do que o personagem Messi. Aquela coisa dele ser antissistema, de ser gordo, de ter a tatuagem do Che, de ser um cara humano que faz merda pra caralho, depois chora, pede desculpa. O Messi me parece um ET, assim, um robô, né? O Maradona é um cara que eu consigo odiar, consigo amar, consigo me identificar, assim, me parece mais um ser humano, assim, eu gosto de... Então, assim, é um ser humano mais completo, é um personagem que eu acho mais rico. Só para poder encaminhar, o Cleiton tá o que seria uma apelação do caramba, né? Dá para jogar os dois juntos? Ou seria uma apelação, aí podia botar 22 jogadores contra e os dois iam arrebentar, né, Cleiton? Mas daria sim, o Messi centralizado e o Cristiano Ronaldo ali como segundo atacante, que é a função dele atual hoje, ou mesmo... O Messi é um cara que sempre soube ser o protagonista, o dono do time, sem tirar o brilho dos coadjuvantes. Ele fez o Neymar Tanto jogar mais. Que ele fez a 1 do Barça. Ele fez o Suárez jogar mais. Ele fez Xavi e Iniesta ser o que são. Ele nunca precisou apagar o brilho de ninguém para brilhar. Já o Cristiano Ronaldo, um pouco menos nesse sentido. O Messi sempre brilhou sem tirar o brilho dos coadjuvantes. É verdade. Tanto é que o Mandzukic falava que fazia o trabalho sujo, né, para o Cristiano Ronaldo lá na Juventus, né? Eu tô aqui me matando, fazendo trabalho sujo para o Cristiano, né? Mas seria uma apelação danada, né? Bom, Vitor, obrigado pela sua participação aqui. Fica à vontade para deixar aí suas redes sociais e o que mais aí você quiser deixar. Obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite e ter batido esse papo aqui conosco no JC Esportes. Eu agradeço a participação, cara, e, enfim, até pouco tempo eu lecionei 4 anos em faculdade, e antes de ser de jornalista, eu fui estudante e nunca me nego a falar com pessoas que estão começando e, de verdade, sem cascata, o caô, como dizem meu irmão no Rio, a gente aprende com novas gerações, assim, algumas coisas, né? Todo treinador, jogador que fala, não tem nada que aprender, provar, então pode parar, porque o futebol muda toda hora, né? Então, assim, algumas coisas a gente tem que ensinar, outras a gente tem que aprender, e visões de mundo, né? Tem coisa que eu vejo meu filho falar que eu não tinha pensado, né? Então, o mundo não para, a gente tem que estar sempre passando o que a gente aprendeu e tentar, se a gente quer viver no mundo como jornalista, tem que estar na vanguarda, nunca atrás, né? Então, é sempre bom falar com nova geração, ver o que vem, e não aceitar tudo também, né? Porque também o que tem de gente preguiçosa que já chega querendo apresentar o Jornal Nacional sem querer fazer treino da Luz de sábado, não tá fácil, né? Faz parte. E não é no futebol, né? Eles querem começar como gerente de banco, querem começar como CEO da empresa do pai, querem começar na empresa, mas depois do carnaval porque não querem trabalhar na escala. Enfim, sem ralar, não dá. É isso aí, Vitor. Obrigadão. E, bom, recadinhos finais, né? Minhas redes é facebook.com/blog Vitão, minha página no Facebook,
No Instagram é Vitor Guedes 77, Vitor sem C, Vitor normal, Vitor Guedes 77, e o Twitter é Vitão Travessão Guedes. Segundo meu filho, que é fronha, ele fala que é underline. Para mim é travessão. Vitão Travessão Guedes, segundo Basílio, underline. Eu acho uma frescura. Mas enfim, é isso. É isso, então, obrigado. Só para dar os recadinhos finais aqui. Só citei um verso da Internacional aos companheiros que nos acompanham. Ah, sim, Grândola Vila Morena, né? Terra da fraternidade. É isso aí. Olha, a seguir, pessoal, 5 da tarde, daqui a pouquinho, daqui 1h30, tem Futebol pelo Mundo aqui. Estarei com o Matheus Mazon e com o Fábio Despontin falando de futebol europeu. E nós teremos aqui amanhã, a partir das 3 da tarde, começa a transmissão para a decisão da Copa da Itália. A Juventus do Vitão contra o Napoli. Estaremos aqui, 3 da tarde, começa a transmissão para 4 da tarde. Essa coisa de você... É que nem escola de samba, né? É que nem escola de samba, assim, eu sou mangueira, mas eu gosto da Portela, porque eu amo Clara Nunes, adoro o João Nogueira, adoro o Espelho, que é a música que ele cantou, recentemente, adoro Tereza Cristina, que é portelense, Zeca, que seria em tese a maior rival, são as 2 maiores campeãs, né? E como eu sou corintiano, essa coisa de lá fora odiar, são fases, né? Eu acho legal a história do Napoli, essa coisa do sul contra o norte, lá que o sul na Itália é como se fosse o nosso nordeste, né? Renegado, mais pobre, o norte rico, no caso a Juventus, né? Você vê a incoerência. Despreza um pouco o lado sul, é uma torcida fanática, um lado mais pobre da Itália, né? O sul, Napoli faz parte do sul, enfim. Pela história do Careca também, que é um grande personagem brasileiro, do Maradona, enfim, não é um time que eu tenho muita antipatia pela Lazio, né, a Lazio do Mussolini, né, que não dá para mim, embora deve ter muita gente da Lazio torça que seja muito gente boa, e da Roma que seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o personagem, né, para mim então, e o Milan também, eu peguei muita bronca do Milan, por causa da gestão Berlusconi. Então, assim, o Milan não é o Berlusconi, a Lazio não é o Mussolini, mas eu não consigo torcer e gostar desses 2 times por essas razões, nem do Verona também, que é um histórico meio racista. E a Juve, enfim, pelo menos tem cores lindas, né? A alegria, o colorido, o preto e branco, não tem para ninguém. Né? É isso aí. Tchau. Então, até daqui a pouco, pessoal. Tchau, muito obrigado. Obrigado, Vitor Guedes. Obrigado, Henrique. Valeu, Adriano. Até a próxima. Até a próxima, até às 5 da tarde no Futebol pelo Mundo, galera. Muito obrigado.